Eu acredito muito, e tô cada vez mais acreditando, se nós estamos aqui, o ser humano tá na Terra, você nasceu, pra ajudar outra pessoa. E muitas vezes, quando eu falo de se privar, a gente se priva de ajudar o outro, eu falo no sentido de como a gente deixa de fazer as coisas que a gente quer fazer, que a gente acredita que pode ajudar o outro, porque a gente tem esse desejo dentro da gente, é intrínseco, eu acho, sabe? Esse desejo de ajudar o outro que a gente tem, essa empatia, isso de ver a injustiça do mundo e querer fazer alguma coisa em relação a isso. Todo mundo tem isso, cara. Quando a gente não faz o que a gente quer fazer para ajudar o outro por conta do que o outro vai pensar, muitas das vezes a gente acaba vivendo muito mais o que o outro vai pensar do que o que a gente realmente quer viver. E isso é foda, porque imagina se todo mundo ajudasse um pouco o outro, fizesse do mundo um mundo um pouco menos injusto. Eu tava tendo um papo sobre isso com a minha irmã e com o meu noivo esses tempos atrás, sobre o mundo ser injusto ou o mundo não ser injusto, sabe? A gente tava meio nessa discussão, tentando conversar um pouco sobre isso, né? O mundo é injusto ou o mundo não é injusto? Sim, o mundo é injusto, mas o mundo também é justo. Talvez na mesma medida, o judaísmo acredita muito nisso, que é uma coisa que a gente gosta bastante de estudar, que é tudo metade e metade, sabe? É metade bom e metade mal. É metade justo, é metade injusto. Sempre tá equilibrado. Não sei como tá hoje em dia, se tá desequilibrado, se tá equilibrado. Enfim, nunca saberemos, né? Mas eu acredito muito que tem esse equilíbrio. Tô postando um vídeo no YouTube agora. Eu tô fazendo vários takes. Assim, por exemplo, esse é um dos takes, por exemplo, que eu quero colocar amanhã. Quero gravar outros. Quero gravar outros em vários momentos do meu dia e depois juntar tudo em um vídeo só. Vou tentar também pegar algum tema específico e refletir sobre ele o dia inteiro. Eu acho que isso vai ser muito legal também. Acordar pensando nesse tema, acordar refletindo sobre ele. Tomar café refletindo sobre ele. Sempre que eu tiver algum pensamento, eu começo a gravar e eu coloco no vídeo. Isso vai ser muito interessante, vai manter uma linha de raciocínio bem legal, que vai poder acrescentar muito pra vocês. Eu não sei no quanto de coisa você já deixou de fazer por conta do medo do que o outro vai pensar. Mas eu posso dizer por mim mesma que eu já deixei de fazer muita coisa. Quando chegou no ponto de eu perceber, de eu ter consciência de que eu não estar fazendo as coisas que eu gostaria de fazer por conta do que o outro ia pensar, ia me fazer ficar 10, 20, ia fazer eu chegar ali no final da minha vida e estar arrependida de não ter feito aquelas coisas. E o único motivo disso ter sido o que o outro ia pensar, eu ia ficar arrependida num nível que eu nunca ia me perdoar, sabe? Eu sei que eu não ia mais estar na Terra, não sei pra onde eu iria ir, mas eu acredito que mesmo se eu fosse pra esse outro lugar, que eu não sei onde seria, eu ainda assim não ia conseguir me perdoar por não ter feito o que eu gostaria de ter feito. Eu vi isso em algum lugar, mas eu acredito muito nisso também, que o arrependimento é a pior dor que o ser humano pode experimentar. Ou eu inventei isso da minha cabeça, não sei. Mas eu não tenho dúvidas disso, que o arrependimento é a pior dor que o ser humano pode experimentar. Eu não me arrependo de nada na minha vida, porque eu sei que eu vivi as coisas nova e tem coisas que, claro, eu gostaria de tivessem sido diferentes, mas eu também sou grata por tudo que eu vivi e eu ainda ser jovem e poder fazer algo com isso, sabe? Eu ter aprendido com essas coisas e me tornado mais madura, me tornado adulta mesmo, porque eu vejo tantos adultos em corpos de criança que eu fico indignada, sabe? Eu fico indignada e fico pensando que o último lugar que eu gostaria de estar era no corpo deles. Fui pro hospital de manhã cuidar da minha avó e fiquei trabalhando lá, né, enquanto cuidava dela, caminhava com ela, que ela tá precisando caminhar porque tá com problemas na perna, ela precisa se movimentar bastante. Comecei a ter uns pensamentos e gravei pra vocês os pensamentos que eu tava tendo, então segue aí no vídeo a continuação. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta nessa vida, esses dias tendo que visitar minha avó aqui no hospital, ficar com ela, é que eu jamais quero ficar doente numa situação que as pessoas tenham que ficar cuidando de mim, sabe? Gente, é terrível, vocês não têm noção. Tem uma mulher que tá no quarto com a gente, ela tá tendo que ser cuidada, tá tendo que dar banho nela, e ela tá vegetando, sabe? Ela não consegue, ela nem acorda, assim, ela só existe. E ela não consegue sentar e nada, então ela só fica deitada na mesma posição. As costas dela inteira tá cheia de ferida, tá fedendo muito.
E as mulheres as enfermeiras precisam que limpar ela inteira, assim. É horrível, horrível, assim, terrível, terrível, terrível. Ela só fica lá, assim, deitada e só. É isso que ela faz da vida dela, tá? E ela tem que ficar viva ainda, né? Porque no Brasil não é permitida eutanásia. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é que eu não quero ficar numa situação dessa. Nunca. São situações tão tristes que quando a gente começa a ver isso, a estar nessa realidade, a gente começa a se questionar sobre o que a gente quer pra nossa vida, sabe? As escolhas que a gente tá fazendo, as atitudes que a gente tá tomando. Se tudo isso vai levar a gente pra um lugar bom ou vai levar a gente pra um lugar assim. Tipo esse de ficar dependendo dos outros pra tudo, sabe? Então, assim, é até bom pra, às vezes, passar por coisas assim, estar em situações dessa, em realidades como essa, porque é só assim, às vezes, a gente tem a oportunidade de realmente refletir e chegar em alguma conclusão. Barata. Eu tenho muita vontade de visitar muitas realidades diferentes da minha, fora da minha bolha, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito, muito mais e vou ter muito mais repertório, assim, da vida mesmo. Saber mais da vida, sabe? Porque quando a gente fica só vivendo as mesmas coisas, as mesmas experiências, a gente não sabe o que tem pra fora, a gente consegue ter uma noção. Mas saber mesmo, a gente não sabe. A gente só sabe quando a gente vive aquilo na pele, sabe? Fim do dia, nesse sábado, a gente ficou conversando com um amigo nosso, aqui no espaço de lazer do nosso condomínio. Assistimos o pôr do sol. Depois eu já fui treinar e voltei pra casa pra descansar. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Escreve suas opiniões aí embaixo que eu quero escutar. Vou ler tudo com muito carinho. Beijo, abraço, até o próximo vídeo.